Uma delícia estar aqui, fico muito feliz em poder falar nesse modelo de desconstrução, a gente poder acreditar que tem uma mudança, né? Que a gente consegue se transformar. Se você puder dirigir o microfone um pouquinho, isso aí, melhor, porque ele direciona, isso, perfeito, vamos te ouvir melhor lá. Imaginar que nós podemos mudar, que nós podemos nos transformar e que existem novas formas de liderar desconhecidas, mas ao mesmo tempo tão conhecidas. Então, só para me apresentar rapidamente, falando em novos modelos, eu sou uma analista de sistemas, de uma primeira formação, que no momento da minha vida, que também senti um vazio muito grande, fui buscar na colaboração, na cooperativa, num trabalho voluntário, um significado de vida. E ao me deparar com isso, eu vi uma segunda necessidade. Eu quis ir para a psicologia, e a psicologia constrói, então, para mim, esse significado de me perceber no mundo com mais sentido. E aí foi essa busca da transformação que me fez mudar completamente o ritmo e o movimento e a direção da minha vida. Então, eu crio a psicoescola. E a psicoescola é uma escola de psicologia que tenta falar sobre novas formas de imaginar o ser humano a partir dos mitos e a partir da psicologia. E nesses modelos, para falar sobre esses modelos e formas de nos manifestar, eu uso um teórico que é o Carl Gustav Jung, que ele falava sobre modelos psíquicos existentes em todos nós, que se chamam arquétipos. E dentro desses modelos psíquicos, ele falava dessas polaridades, a nossa capacidade de perceber o mundo e agir no mundo a partir do masculino e do feminino. E para falar dessas forças psíquicas, que são um dos pilares que esse painel está se propondo, como a gente vai integrar essas forças do masculino e do feminino em nós, eu falo rapidamente o que seriam alguns modelos de feminino e masculino. O primeiro deles seria a nossa capacidade de colaborar, de criar cooperativas, várias pessoas unidas num bem comum. Isso é uma qualidade do feminino em nós, essa força psíquica. E o masculino em nós fala sobre competição. Como eu, com meu objetivo único, vou competir com o outro em busca daquilo que eu quero. A evidência também é uma das características do masculino em nós, a gente só age com aquilo que é palpável. O feminino em nós é uma qualidade psíquica que nos deixa capaz de agir sobre aquilo que nós não vimos, aquilo que não tem evidência e que não tem certeza. E lembrando que nós, tanto do sexo feminino como sexo masculino, temos essas capacidades em nós, os potenciais psíquicos do feminino e do masculino. E o feminino em nós é essa nossa capacidade de ligar com ciclos, com o fim das coisas, nos reinventar, lidar com o verão, com o inverno, com a primavera, com o outono. Isso é o feminino que nos faz capazes. E o masculino só lida com o objetivo, com a reta, com a linearidade, aquilo que eu posso chegar e tiver dentro das evidências, eu saio de um ponto para chegar num outro ponto e cumprir aquele objetivo, e isso se esgotou. O feminino em nós fala sobre o cuidado comigo e o cuidado com o outro, e o masculino fala sobre controle. Como que eu tenho poder sobre o outro, a norma, a regra, como que eu me organizo no mundo para que as coisas tenham segurança, a maior capacidade potencial de segurança que vai ser feito a partir do controle. Isso é o masculino em nós que dá conta. O masculino em nós lida com hierarquias verticais, um poder que acontece do controle sobre o outro. E o feminino em nós lida com a horizontalidade, quando todos nós colocamos as nossas necessidades, os nossos valores, os nossos potenciais, horizontalmente, sem a verticalidade estar acontecendo. E o masculino em nós, ele é muito rígido, precisa das normas, da regra, de um sistema. E o feminino em nós, ele lida com a flexibilidade, com a mudança e com a transformação. Então, para acontecer a mudança e a transformação, o feminino em nós tem que estar presente. É a nossa flexibilidade, a nossa capacidade de buscar novos horizontes.
E nós fazemos parte de uma subcultura patriarcal, onde o modelo do masculino se sobrepõe ao feminino. Então, nós temos forças psíquicas masculinas no nosso comando para poder ir para o mundo externo e conseguir conquistar o que nós estamos buscando. E isso nos faz divididos, isso nos desintegra, isso nos faz humanos em busca de algo que nós estamos tão distantes, que é a integração dessas forças em nós. Mas apesar de estarmos tão distantes, isso fazer parte da natureza humana, e esse modelo que a gente chama de patriarcado, onde o masculino se sobrepõe psiquicamente ao feminino em nós, e que a gente elege essas qualidades do masculino como superiores ao dos femininos em nós. Apesar desse modelo ter começado há 13 mil anos atrás, esse modelo baseado no poder e não no amor, então isso nos distancia daquilo que é tão necessário para todos nós hoje, a busca da nossa essência. Por um lado, nós precisamos ter, como seres humanos, a gente precisa ter bens materiais, a gente precisa de uma casa, de segurança, a gente precisa da materialidade, a gente precisa de dinheiro, mas tem um lado do humano que busca a essência, que é o ser. E essa busca do ser é o feminino em nós que está buscando esse mundo da interioridade e ser luz no mundo, ser brilho. Manifestar algo que me faça perceber como diferente e que minha vida tenha significado, profundidade e sentido. E para isso a gente precisa saber quem se é. Eu coloco essa imagem da esfinge, porque a esfinge nos encontra quando nós estamos perdidos no deserto e fala para nós quem tu és, de onde você vem, para onde você vai. E se a gente não souber de onde a gente vem, para onde estaremos indo. E para onde eu vou falar mais de mim do que de onde eu venho. Nós temos que pensar onde nós estamos projetando o nosso futuro. E nós somos seres que precisamos buscar muito mais a nossa essência, porque nós não somos só o carro que nós temos, a roupa que nós vestimos e o corpo que nós possuímos. A gente quer deixar um futuro, a gente quer deixar uma memória. E para isso a gente tem que transformar essa pedra bruta que nós somos dentro da nossa essência numa pedra lapidada, que leve esse brilho, que seja capaz de pôr luz no mundo de acordo com as coisas que nós aprendemos. Senão, em vez de sermos indivíduos transformados, cada vez mais nós vamos nos deformando, ficando mais embrutecidos, mais unilateralizados, mais enrijecidos. Então a vida pede que a gente consiga não só viver nessa divisão, nessa cisão, mas que a gente possa comunicar. Que a gente possa fazer um intercâmbio entre essas polaridades psíquicas em nós, para que isso aconteça no mundo externo. Se isso for ameaçador em mim, essa divisão, essas qualidades estiverem divididas em mim, como que a gente vai integrar isso fora? Como que a gente vai fazer essa ligação? Então, esse movimento contínuo de integração entre o feminino e o masculino interno vai fazer essa mudança na humanidade, quando a gente conseguir dar valor também ao que é esse potencial de criatividade que o feminino, que é a colaboração, que é a flexibilidade, que é a vulnerabilidade, lidar com o que não é visto, lidar com os tempos difíceis, e a gente conseguir fazer essa fecundidade para transformar a humanidade. Como eu falo de mito, eu trouxe uma imagem mítica do nosso tempo, que esse Deus que está nessa foto chama-se Zeus. Ele é o Deus que é o pai dos homens e dos deuses. Ele é um Deus muito benevolente, da terceira geração divina grega. E a filha dele é a Atena, que nasce da cabeça do pai. Ela nasce da meninge, ela sai da membrana que envolve o cérebro do pai e ela vem para o mundo. Então, a imagem da terceira geração divina dentro da mitologia grega é um masculino conduzido pelo feminino. Então o nosso potencial do feminino vai ter que dirigir as nossas ações. A força do masculino faz acontecer, mas as nossas metas vão ter que ser orientadas pelo feminino em nós, pela diversidade, e esse objetivo, esse horizonte vai ter que ser a partir de valores do feminino e não do masculino, para que haja a mudança dentro da humanidade. Então a direção
vai ter que ser dada pelo feminino e a força do masculino vai ser uma ação que nós vamos colocar para poder mudar esse tempo. Vamos aplaudir. Obrigada. Muito bem.